Bom, dessa vez estamos começando mais um seminário. Dessa vez nós vamos falar a respeito da cultura da macaxeira ou mandioca. E o nosso tema que nós ficamos encarregados para essa semana é falando sobre os resíduos agroindustriais da mandioca e utilização e descarte ambientalmente adequado. Estão a ação Richard Silva, que sou eu, Sara Raquel, Kelly Monique, Matheus Emanuel, Wilane Bruna e Franciele Germano. Na continuidade, nós vamos ter a apresentação da equipe, a qual já foi falado. Nós vamos ter o tema 1, falando a respeito dos resíduos agroindustriais da mandioca. Tema 2, que vai falar a respeito da utilização da mandioca. O tema 3, que vai falar a respeito do destaque ambientalmente adequado da mandioca. As considerações finais, referências e agradecimentos. Então, para a gente começar a falar sobre resíduos agroindustriais da mandioca, nós temos que lembrar e pensar para onde vai todo aquele resíduo após o nosso consumo da mandioca, ou seja, para onde vão as cascas, para onde vão aquela macaxeira que não cozinham bem, para onde vão aquela compra daquela macaxeira que você percebeu que ela não estava boa e ela foi descartada no mercado. É isso tudo que a gente vai ver. Dando continuidade ao assunto de resíduos agroindustriais da mandioca, eu passo a falar para a Kelly, que ela vai falar um pouco da introdução desses resíduos. Bom, a mandioca é um tubérculo rico em amido, utilizado à produção de diversos produtos industriais. A mandioca é uma planta originária da América do Sul, provavelmente no Brasil Central, e é cultivada em vários países. E já como sabemos, ela é utilizada na fabricação de farinha e também na extração de fécula. Os seus produtos podem ser sólidos ou líquidos. Isso pode causar grande impacto ao meio ambiente se não tomar os devidos cuidados. E quem vai falar sobre isso é Sara e Matheus. E sobre o farelo da mandioca, sua grande característica é sua biomassa, que é utilizado para a produção de etanol. O seu resíduo sólido, chamado de farelo, ou que é na verdade o bagaço da mandioca, vem sendo estudado como uma matéria-prima para a produção de etanol de segunda geração. É bom lembrar também que a mandioca é rica em amido. Ainda sobre o farelo, já que ela é proteico, ele também é utilizado na formulação de ração para bovinos. Sua matéria-prima para a produção é utilizada para a produção de xarope de glicose e etanol. E o processo de etanol de segunda geração ocorre através de hidrólise enzimática, ela que converte a celulose e a hemicelulose em açúcares menos complexos possíveis de fermentação e posterior destilação. As razões para interesses pelo biocombustível como etanol são diminuir a dependência externa de petróleo. Falando sobre isso, foi em cana-de-açúcar. Essa dependência de petróleo, sabemos que o petróleo ele é um processo finito. Ele tem fim. Já o etanol ele é um processo infinito. Ele não tem fim. Porque planta e colhe assim sucessivamente. Então, seria uma ótima saída. E também diminuir o efeito das emissões de poluição, local controlar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E a manipoeira é o líquido extraído da mandioca quando é prensada num processo de fabricação da farinha. Então é feita a fermentação anaeróbica, deixando o líquido repousando durante 15 dias em um tanque cercado, de preferência cercado. Assim que esse processo acaba, é só dar esse complemento alimentar para o gado. O produto deve ser ter esse cuidado de proteger ele, por conta que, se não ocorrer esses 15 dias, se o gado, se chegar perto desse líquido, ele não completando esses 15 dias, o gado pode ter uma morte fatal, por conta que dentro ali tem um resíduo extremamente tóxico, que é o ácido cianídrico. E eu passo a fala agora para o Richard. Ok. Dando continuidade a respeito do tema,
Nós vamos entender que o resíduo da indústria da mandioca, ela vai gerar uma produção de energia, ou seja, o setor agroindustrial da mandioca, ele vai gerar alguns resíduos. Que resíduos são esses? São resíduos que sobram da mandioca, pode ser ele cascas ou entre outros produtos de maior e valor agregado. Então, quanto mais o nicho desse resíduo ele vai crescendo, maior o produto vai ter o seu valor agregado. E a gente vai ter o exemplo do etanol, como já foi falado, e algumas outras fontes de energia. Então, a produção do etanol, ela vai ser a partir do farelo da mandioca, como já foi dito, que vai ter um foco na obtenção do álcool fino, ou seja, nós estamos acostumados a chegar em alguns lugares para a compra de gasolina e de etanol e vemos que o etanol está sempre misturado com álcool, ou então misturado com água. Muito possivelmente vai estar misturado com água pelo valor da agregação desse sistema. Então, nós também vamos ter a utilização da manipoeira, que são resíduos líquidos do beneficiamento da mandioca. Esse beneficiamento ele vai contribuir para o aproveitamento total deste tubérculo e um projeto e maior. Então, nós vamos ter essa qualidade do etanol tendo mais ou menos 12 gramas por litro, e o etanol ele vai ser produzido através desses resíduos, fato principal. A Universidade Federal de São Paulo, ela está produzindo os tijolos feitos com o restante dos resíduos, ou seja, as sobras das sobras, elas estão sendo feitas para produzir tijolos. Já foi feita uma casa com mais ou menos equivalente a 450 blocos de tijolos, formados somente pelo resíduo da mandioca, pelos alunos que estudam naquela instituição federal, que fizeram o projeto dar certo. Dando continuidade ao assunto, nós vamos ter a utilização da mandioca, ou seja, quais são os tipos de processamento da utilização, como é que ela vai ser usada, como é que ela vai ser utilizada, ou como é que ela pode ser processada. Então, passa a fala para o Ilane Franciele, que darão continuidade ao assunto. Bom, como o Richard falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização da mandioca. E a mandioca é a cultura de origem brasileira e é cultivada em todo o país. A produção brasileira, segundo a Conab, foi de 22,3 milhões de toneladas de raízes no ano de 2002, perdendo apenas para a Nigéria, com 30 milhões de toneladas. Aqui na região Nordeste é colhido o maior volume de mandioca do Brasil, chega a ser perto de 8 milhões de toneladas. A utilização da mandioca na alimentação humana e animal é o tema de um curso da Embrapa Semiárido, unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e realiza nos dias 16 e 17 de outubro no Centro de Convenções Nilo Coelho, em Petrolina, Pernambuco. Bom, no entanto, né, de forma geral, a mandioca, como nós sabemos, ela é uma das mais importantes culturas para assegurar os bons níveis de sustentabilidade aos abastecimentos rurais do semiárido nordestino. Assim, afirma a Aline Áurea Florentino da Silva, que é pesquisadora da Embrapa. E aqui na região Nordeste, como eu já falei, é colhido o maior volume de mandioca do Brasil. E a gente vai aprofundar também um pouquinho sobre a tolerância à seca que a mandioca tem. E ela é produzida principalmente por produtores de pequeno porte em sistemas de produção complexos, com pouco ou nenhum uso de tecnologia moderna, especialmente agroquímicos. A Fran vai dar continuidade e aprofundamento nesse quesito. Irei me aprofundar mais um pouco sobre a tolerância da mandioca ou macaxeira à seca. Como me foi dado o fio da meada por Williane Bruna, tradicionalmente a produção de mandioca da região Nordeste é orientada por produção de farinha, ou seja, a maior parte da produção de mandioca e macaxeira que é produzida aqui no nosso estado é exclusivamente voltada para a produção de farinha. Tanto é que temos em grande número em quilombos, que são poucos, mas ainda existem, casas de farinha. Porém, a mandioca pode ser utilizada também em natura,
cozida, acompanhada de pratos regionais como bode assado, entre outros. A exploração da mandioca para a fabricação de produtos para o consumo humano pode ser uma alternativa viável economicamente para os pequenos produtores. A agricultura familiar. A pesquisa, no entanto, tem estimulado o uso da mandioca na alimentação de animais, como foi citado por Kelly, em especial nas áreas de chuvas irregulares e concentradas em poucos meses do ano, a exemplo do que ocorre no semiárido nordestino, explica o pesquisador German Garcia Leal de Araújo, da Embrapa Semiárido. A tolerância à seca é a mais importante característica da mandioca para o cultivo nas regiões dependentes de chuva. A espécie apresenta alta capacidade de armazenamento de água em seus tecidos internos, em volumes em torno de 8 litros a planta. Cada planta tem capacidade de armazenamento de 8 litros de água em seus tecidos. Além de tolerar a seca, e diferentemente da maioria das espécies, a mandioca possui elevados potenciais produtivos, que permite aproveitar melhor os eventuais períodos de chuvas abundantes. Em condições favoráveis de clima e solo, já foram registradas produtividades de até 71,4 toneladas por hectare de raízes frescas, que correspondem a 25 toneladas por hectare anual da matéria seca. Passo agora a palavra para a Sara Raquel. Bom, vou falar agora sobre o porquê realizar o descarte corretamente, de forma corretamente, né? E, assim, a mandioca, quando ela é processada para ser feita tanto a farinha como para ser feita outro tipo de utilização, que ela vai ser prensada, dela sai um caldo amarelo. Esse caldo ele tem uma alta concentração de ácido cianídrico e esse ácido ele chega a ser bastante tóxico, tanto para o solo quanto para águas, correntes de águas, como também para os produtores da macaxeira. Esse ácido ele pode causar, se ele for descartado de forma não correta, né, de forma incorreta, ele pode tanto afetar o solo como os lençóis freáticos. E também pode afetar correntezas de águas, como rios, e acabar afetando os seres vivos ali que habitam nesse rio, no lago. E também, se ele não for descartado de forma correta, pode prejudicar os produtores, causando tontura, dor de cabeça, enjoo. Algumas vezes pode causar febre e também já vi na pesquisa relatos de pessoas que, quando vão fazer o processo da farinha, sentir falta de ar, justamente nessa parte de prensar a mandioca para criar a farinha, eles sentem também uma questão de falta de ar. Eu agora vou passar a palavra para o meu colega Matheus, que vai falar como fazer o descarte corretamente. Pois bem, Matheus aqui. Antes de ir a fundo sobre a questão do descarte ambientalmente adequado, eu vou falar um pouco sobre algumas questões, trazer alguns fatos que foram mencionados pelos meus colegas. Um fato interessante é que o Brasil é o segundo produtor de mandioca do mundo, sendo que é uma planta resistente a diferentes condições de cultivo. Ela é encontrada em todos os estados brasileiros, justamente por esse fator que ela possui. Só que as utilizações culinárias e caseiras da mandioca, ela não acumulam, de fato, determinados resíduos significativos. Como foram apresentados até aqui, os resíduos da mandioca, eles são bem prejudiciais ao meio ambiente se não forem descartados da maneira correta. Só que quando você tem uma atividade culinária caseira, comum, você não vai ter tanto resíduo, logo você não vai ter tantos problemas desse tipo. Só que quando você vai ter um processamento maior, que é justamente os produtos que vão ser produzidos pelas indústrias, aí você vai ter
uma grande quantidade de resíduo, assim dizendo, que vai poder gerar muitos problemas ao meio ambiente se ele for descartado da maneira incorreta, que é o que acontece na maioria das vezes. O processamento industrial da mandioca ele causa sérios problemas ambientais, isso por conta da disposição de resíduos. Ou seja, a gente vai ter o problema da poluição de rios, poluição do solo, poluição do lençol freático e até a morte de peixes. E apesar dos agricultores serem familiarizados com a mandioca, eles desconhecem as variedades e os impactos que são causados por esses resíduos ao meio ambiente. Ou seja, é importante nós trazermos aqui uma alternativa mais sustentável para o descarte desses resíduos assim. Então, o que acontece? Durante o processamento de produtos como farinha, por exemplo, nós vamos ter vários resíduos que serão gerados. Dentre eles, a manipoeira, a casca da mandioca, que vão se destacar por conta da função e da quantidade dele. E o que acontece? O aproveitamento de resíduos da casa de farinha, dentro das unidades de agricultura familiar, ele é uma alternativa sustentável de baixo custo, que pode auxiliar na manutenção do pequeno agricultor em sua área de origem e assim diminuir, então, o desmatamento de algumas regiões, bem como os problemas ambientais com o descarte inadequado de resíduos. Embora existam algumas regulamentações sobre os resíduos de efluentes, ainda não é possível falar em manejo de resíduos da industrialização da mandioca no Brasil. Só que para ser liberado no ambiente aquático, a manipoeira necessita de tratamentos que reduzam os valores àqueles estabelecidos. E como realizar esses tratamentos, Matheus? Você pode dar alguns exemplos aí de modo de descarte e de tratamentos ambientáveis, assim dizendo? Posso. Segundo alguns sites e algumas pesquisas que foram realizadas pela Embrapa e por alguns agricultores ao longo dos tempos, é importante saber um pouco das características da manipoeira, isso porque ela tem uma grande concentração de ácido cianídrico. Então, se eu quero reutilizar a manipoeira, assim dizendo, eu tenho que primeiro obter uma alternativa para essa questão em si. Então, como acontece? Dentre as alternativas de tratamento dos efluentes está o uso de alguns tanques de tratamento. E como acontece esses tanques de tratamento? Eles são revestidos de uma lona com um material específico. Então, nós vamos deixar aquele material, ou seja, a manipoeira, naquele tanque cerca de 15 dias, assim dizendo, e isso vai promover uma redução do ácido cianídrico. E depois desse tempo de repouso, o líquido poderá ser lançado nas lavouras como, por exemplo, alguma fonte de adubação. Para além disso, nós temos outros rejeitos da mandioca, como a água de lavação, ou seja, quando a gente utiliza determinada água para lavar as cascas e alguns materiais da mandioca, e essa água for despejada diretamente no solo, por conta dos materiais da mandioca terem uma grande concentração de nutrientes, isso pode se tornar prejudicial ao solo. Então, nós temos que observar uma maneira de descartar esses ambientes, esses resíduos, só que de forma ambientável para não prejudicar o solo em questão. Então, o que a gente pode fazer para isso? Ou seja, na primeira etapa, etapa seco, assim dizendo, onde a gente vai separar a maior parte do material orgânico seco da água da lavação. Logo após isso, nós vamos fazer uma segunda etapa, assim dizendo, que é composta por 2 caixas, ou seja, onde a gente vai pegar aquele líquido, a gente vai filtrar e decantar o mesmo. Assim, areia, argila e outros nutrientes que são presentes na água, elas são separadas. E a gente vai para uma terceira etapa. Ou seja, a gente vai para uma lagoa, levar esses materiais para uma lagoa de tratamento não revestida, onde esse efluente já empobrecido, ele a gente vai pegar toda a quantidade de areia e de argila, que vai ficar por mais um tempo em repouso. Logo após isso, a gente vai poder se utilizar dos materiais restantes, ou seja, de tudo isso, e fazer uma fonte de adubação, uma fonte de matéria orgânica melhor para as plantas que a gente vai poder vir a plantar em determinada área. Ou seja, é importante ressaltar aqui mais uma vez que os materiais da mandioca eles possuem uma grande quantidade de nutrientes, então a gente tem que ter bastante cuidado com a questão do descarte. E o maior cuidado que nós temos que ter, assim dizendo, ou seja, a maior maneira de descartar é a questão da sustentabilidade a partir da reutilização de determinados resíduos. Ou seja, a gente pode até realizar a questão da compostagem, utilizando de próprios nutrientes, de próprias características da mandioca e de fungos, bactérias, micro-organismos para decompor esses resíduos, assim dizendo, só que a gente tem que levar em conta a questão de ela possuir uma grande concentração de nutrientes, e logo assim a gente fazer uma separação desses nutrientes, fazer uma separação desses materiais, e verificar na melhor hora e melhor momento de fazer a adubação, assim dizendo, e utilizar dos mesmos logo em seguida. Pois bem, essa foi a minha apresentação, eu acho que eu gostaria de passar a palavra para o Richard agora. Ok. Então, é importante lembrar que todas as informações foram tiradas diretamente do site da Embrapa
Lembrando que esse slide ele vai ser disponibilizado para todos. As imagens também foram retiradas do site da Embrapa, então tá aí os links para a pesquisa, caso queira ser mais aprofundado. Também queremos dizer que qualquer dúvida, opinião ou pergunta estaremos à disposição de todos. E agradecemos a participação de todos e qualquer coisa estaremos aqui presentes para mais retirada de dúvidas. Obrigado.